Bora fazer um dia de muito sucesso. Seja muito bem-vinda ao terceiro episódio da série Malu Sem Edição. E hoje o tema do vídeo é sobre esportes e principalmente sobre corrida. Eu vou compartilhar com vocês essa blusa que eu tô usando, inclusive. Aqui, ó, 21 km. Ai, eu vou espirrar. Como é sem edição, faz parte da vida real. Essa blusa, ela foi personalizada. Eu fiz a minha primeira meia maratona em novembro de 2025. Fazem poucos meses e nossa, é uma sensação inexplicável. E a gente personalizava depois, como foi a live run, personalizava a blusa com o nome e com a quilometragem que você fez. Logo aqui atrás tenho 2 troféus que eu ganhei e algumas provas de corrida que eu vou compartilhar com vocês a minha experiência, quando que eu comecei a correr, por que eu comecei a correr, com quem que eu comecei a correr, quais foram as minhas maiores dificuldades, o que eu aprendi nesse processo todo e também quais são as minhas próximas metas. De acordo com esse meu relato pessoal, você vai ser capaz de... Eu não sei se você já corre, se você corre, eu fico muito feliz por isso, porque a corrida, ela foi um hábito que entrou na minha vida, que mudou completamente. Eu emagreci muito também por causa da corrida e eu estou mais saudável, estou mais ativa, eu tenho mais condicionamento físico e isso é importantíssimo. Fora que eu fiz novas amizades também, vou contar pra vocês. A minha jornada ou se você ainda não corre, talvez esse seja o momento que te desperte essa vontade de fazer parte desse esporte que é tão maravilhoso e que você vê muitas paisagens novas. Você não fica sempre em uma academia fechada, mas você consegue ver outras paisagens. Isso é muito bonito. E quando o fato de ver outras paisagens também se refere à bicicleta, que eu amo pedalar também. Vamos lá. Esse foco ele vai ser sobre corrida e eu posso fazer outro vídeo falando dos meus outros esportes. Hoje eu faço academia, eu corro, eu pedalo e eu nado. Então esses últimos 3 esportes são considerados esportes de endurance, esportes de alto condicionamento físico, de muita resistência e também de cardio muito intenso. O meu objetivo para 2027 é fazer provas de triatlon, que são porque são 3 esportes, e aí eu quero fazer um Ironman 70.3, ou seja, que você tem que nadar 1 km e alguma coisa no mar aberto, depois pedalar 90 e depois correr uma meia maratona, que é 21 km que eu já fiz. Ou seja, o meu objetivo para 2026, que eu já falei lá no vídeo primeiro desse canal, é fazer 2 meias maratonas, uma no Brasil e outra fora. Ou seja, eu quero que uma meia maratona seja algo comum para mim, para ir para um outro desafio, que daí eu vou ter que também nadar em mar aberto e pedalar 90 quilômetros. Então, eu gosto de respeitar o meu corpo, gosto de desafios, ok, isso é muito importante na nossa vida, mas como eu não quero que seja algo só para agora, eu quero levar para a vida inteira, o esporte faz parte hoje de mim, eu não quero que ele saia, então eu gosto de ser um pouco mais conservadora e eu vou falar o que funcionou para mim nesse vídeo, tá? Mas a gente pode conversar de esportes em um outro momento. O foco desse vídeo é sobre corrida. A minha jornada na corrida, ela começou em abril, maio de 2024. 2024. Vão fazer agora em 2026 vai fazer 2 anos, ou seja, eu tô correndo há 1 ano e 8, 1 ano e 8, 1 ano e 7. Eu comecei, por que eu comecei, né? Primeiro de tudo, tava muito em alta lá em 2024 o início da corrida, todo mundo queria correr. Isso faz parte de uma mudança de comportamento das pessoas, porque a gente saiu da pandemia, que todo mundo ficava em casa, e aí, bum, estourou a corrida, todo mundo quis sair de casa e a corrida foi a primeira oportunidade das pessoas para entrar nessa nova fase de comportamento humano. E eu, uau, por que eu também não vou nessa? Eu segui influenciadoras no meu Instagram que, nossa, tava correndo assim, a corrida virou muito febre. Aí eu engatei nessa febre aí também, não sozinha. Olha só que interessante. Se você, mas eu não consigo correr nem 5 km. Eu não consigo, Malu, correr nem 1 km. Querida, eu também não conseguia. Mas veja bem, esse é o bonito da vida. A gente vai conseguindo as coisas à medida que você
Faz aquilo à medida que você é constante. Ou seja, não adianta vir com esse papo de, nossa, eu não consigo correr 1 km 2. Claro que tu não consegue, tu não nasceu fazendo aquilo, como que você vai conseguir? Para isso você vai precisar de disciplina, de constância. Eu também não conseguia. Eu ficava muito, muito, muito vermelha nas minhas corridas de 2, de 3 quilômetros quando eu iniciei no primeiro mês. E hoje para mim é normal, faz parte, é tranquilo, é muito de boa. Por quê? Porque eu venho fazendo isso há 1 ano e 8, quase 2 anos, então é muito fácil. Ou seja, quando a gente aprende uma nova habilidade, quando a gente insere na nossa vida um novo hábito, até que ele se torne de fato um hábito, você vai ter que fazer aquilo repetidamente várias e várias vezes, até que ele de fato se torne fácil. Então eu comecei naquela época com uma amiga minha muito especial. Nós começamos no mundo da corrida juntas, minha amiga Lê, e a gente tinha dias específicos de corrida. Então o que nos ajudou muito foi, eu ter uma parceira de corrida, e a gente não conseguia conversar na corrida, era tipo assim, todas as duas esbaforidas e a gente só ia. Segundo ponto, ter dias específicos de corrida e horário. A gente ia terça e quinta, pois bem, terça e quinta eram os nossos compromissos do dia, a gente tinha que sair para correr. Faça chuva ou sol, a gente já correu na chuva também. Eu não sou muito fã, mas às vezes refresca, às vezes a gente tá na vibe e vai. Então, não é um impeditivo, ai, não quero ir sozinha, arranje alguém. Ai, mas eu não tenho amiga, entra numa assessoria de corrida, num grupo de corrida, porque você primeiro vai achar pessoas, fazer novas amizades, e você vai achar pessoas que querem também o mesmo objetivo que o seu. Então eu fui correr com a Lê 2 vezes na semana e a gente ficou por muito tempo. E a gente registre, bata fotos, você vai ver que até a sua fisionomia muda. O rosto emagrece, seu condicionamento. Você vai perceber que antes você ficava vermelha com 2 quilômetros. Hoje você fica vermelha com 15 quilômetros, que é ok pra mim em ciclo de maratona. Hoje eu tô correndo máximo 10, mas perto da minha prova, tipo uns 2 meses antes, eu vou voltar a correr 15, 16 quilômetros toda semana para ir condicionando o corpo, porque o nosso corpo ele é danado, amor. Se você parar de fazer aquilo, ele vai, opa, esqueci, vai dar uma amnésia nele. E ele esquece, a gente precisa treinar, são músculos. E também eu não considero saudável uma pessoa que sempre fica correndo esse volume de distância, tá? São períodos específicos de acordo com as provas-alvos, tá? Não é sempre que você vai correr 20 quilômetros, não. Até porque não faz tão bem pro corpo, né? Então são momentos, assim. A corrida, ela veio na minha vida como uma forma de passar um tempo com essa minha amiga e ao longo dos meses a gente começou a gostar e nós pensamos, por que não nos inscrever em algumas provas? Então assim, a primeira prova que eu me inscrevi foi assim uns 6 meses depois, e eu me inscrevi na de 5 quilômetros. Vou mostrar pra vocês, e olha só, essa foi a nossa primeira prova juntas, aqui em Tubarão, Santa Catarina. Eu ganhei segundo lugar e a Lê ganhou em primeiro, mas foi porque, literalmente, eu tipo assim, eu tava um passo atrás dela. Eu falei, vai, Lê, vai, Lê. E ela botou um pé na frente e ela ganhou o primeiro lugar. E a gente não fazia ideia de que nós iríamos subir no pódio e ganhar troféu. Foi incrível, foi muito divertida. E é sobre assim, beleza, que é sobre performance, de vez em quando você quer realmente... Nossa, eu preciso correr em 30 minutos, eu preciso hoje correr em 25. Ok, a performance é importante, mas eu sugiro que se você quer iniciar no mundo da corrida, que você leve isso como um hábito saudável para sua vida, como um momento de você se desconectar do seu trabalho, da sua casa, e é um momento de você testar o seu corpo e que você introduza isso como um hábito, como algo que é bom para você e não uma competição só, sabe? Porque você não deve levar isso só para esse ano, é para sua vida. Então nós fizemos essa prova, foi muito divertida. E a medalha foi essa daqui, muito legal. A segunda, depois nós fizemos o quê? Eu tenho mais... eu fiz uma em Garopaba, que é uma praia aqui em Santa Catarina. Run Adventure. Essa daqui foi trail. O que significa? Trail é quando sobe em morro, em praia também. É muito divertida. Essa daqui, meu Deus, foi loucura. Essa foi uma Nightfall Run da Track and Field.
O que significa? Foi à noite. Gente, loucura, muito massa. Então, assim, é legal você fazer essas experiências, como o meu novo lema de 2026, Making Memories. Faça memórias, sabe? E uma dessas memórias incluiu uma prova à noite. Teve muito morro. No outro dia eu fiquei assim com a minha canela louca de dor. Ah, outra coisa, é normal sentir dor em corrida? Eu nunca senti, tá? Por quê? Porque eu faço alongamento todos os dias em casa. Eu sempre me alongo 10 minutos. Ou seja, o fato de alongar... Meu Deus, eu acho que esse microfone acho que tá pegando tudo, né? Eu vou tirar já do meu pescoço. O fato de alongar me ajuda muito. Tem pessoas que têm canelite que doem bastante, mas o que eu te recomendo? Sempre quando você, antes de correr, se alongue bastante, faça alongamentos em casa, se precisar, compra aqueles elásticos, faz um exercício assim, ó, com o pé, e alongue bastante, como se isso aqui fosse a canela, né? Alongue bastante. Nós temos, eu fui também, essa daqui foi uma prova aqui em Tubarão, Santa Catarina, que foi de sunset, foi final da tarde, foi bem legal, bem divertido. E nessas provas a gente conhece muitas pessoas, faz novas amizades. Olha só, em falar em novas amizades, esse daqui, gente, foi muito massa. A gente ganhou o troféu primeiro lugar, maratona em quarteto. 4 pessoas, cada uma correu 10,5. Correu eu, a Lê, a Bia, uma outra amiga minha também que corre, e a Cris, maravilhosa. Nós corremos 42 e ganhamos primeiro lugar, nosso quarteto feminino. Foi muito legal, foi muito legal. E essa daqui foi a medalha. Foi muito incrível, eu acho que tá focando. Ou seja, eu vou tirar as minhas medalhas, talvez faça barulho. Então eu vou tirar e depois eu continuo a falar. Pronto. Ou seja, a corrida, ela fez eu ter novas amizades, a voltar a ser amiga da Lê. Eu fiz amizade com a Cris, olha só que interessante. Eu tava um dia fazendo as minhas unhas num salão de beleza e eu vi a Cris entrando. Falei, tu corre, né? E ela, como é que tu sabe? Ah, porque tu tá de relógio, porque eu tava vendo ela com Garmin, que é o meu também, relógio. E aí eu perguntei, tem uma prova aqui em quarteto, eu tô buscando uma quarta pessoa, você gostaria de correr com a gente? Então, assim, o mundo da corrida, ele une pessoas, o mundo dos esportes, ele une as pessoas. O relógio eu também comprei e foi uma das melhores aquisições da minha vida. O meu é o Veno 3S Garmin. Ele monitora meu sono, ele monitora todos os meus treinos. É surreal, assim. Eu amo ele. Todos os meus treinos de natação também, força na academia, corrida, pedal. Isso é uma excelente métrica para ver o quão bem condicionada você está, comando o seu sono, a sua recuperação. Para receber mensagem também, às vezes eu tô correndo e toca aqui, aí eu atendo a pessoa falando no relógio, então ele é maravilhoso. Eu vou deixar o link dele de compra aqui embaixo dos comentários. Outra coisa também que eu acho interessante comentar com você é, Malu, qual é o tênis que eu compro? Esse daqui, eu tava caminhando, então ele já tá aqui embaixo do meu quarto. O meu é o Adidas Evo SL. Hoje eu tenho 3 tênis de corrida. Eu tenho esse daqui que é o meu preferido. Não, ele é muito bom, muito confortável, Adidas, tá? O meu outro é o da ASICS, que é o Nimbus 25. O Nimbus, que é o modelo do tênis, ele é muito confortável. Até demais. Então, assim, por um ano, eu fiquei correndo só com ele. Aí depois eu comprei esse daqui e eu comprei um terceiro, que é o da Fila. Se chama Max, é o Float Max Pro 2. Max 2 Pro Float. É um laranja muito bonito também. Só que eu acho ele um pouco seco, assim. Eu não recomendaria para o primeiro tênis, sabe? Então eu recomendaria... Eu sei que os da... como é que é o nome? O Corre da Olímpicos, eles são bem famosos. Só que eu buscaria por um Adidas. Eu amei, achei muito confortável, é leve. E eu já fiz as provas de 10 km com ele e a meia maratona eu também fiz com ele. Ou seja, vamos ver. Eu comentei, recapitulando, né? Eu comentei como que eu comecei, por que eu comecei, a importância de ter alguém por perto, as provas que eu passei, a importância de você se divertir no meio do processo, que não é só competição, para que você possa introduzir esse hábito para sua vida inteira. É uma qualidade de vida, né? Ter mais condicionamento físico. E seria então os meus próximos passos. Eu comentei também do tênis. Comentei do relógio e o que é importante também, descanso.
Defina horários de treinos para você ir naquele dia. Por quê? Porque se a gente não define, eu vou correr essa semana. Quando? Quando? Com quem? Não vai dar certo. Então defina horários, coloque na sua agenda, convide amigos. Se não consegue convidar alguém, entre em uma assessoria de corrida, mas sempre tem alguém disposto a querer correr. E eu te peço para dar uma chance. Não me venha novamente com esse papo de não consigo correr. Amor, eu também não consigo escalar uma montanha, entendeu? Mas assim, se eu quiser escalar uma montanha, eu vou aprender a escalar uma montanha. Porque é só uma questão de tempo e uma questão de vontade também, tá? Descanso. Você precisa ter uma boa noite de sono, você precisa tomar água. Já tomou água hoje? Então assim, a gente não tá falando isoladamente de correr. A gente não tá falando isoladamente do treino. A gente tá falando de qualidade de vida de modo geral e da forma como os esportes podem te fazer uma melhor versão de você. Porque nesse canal eu falo sobre você se tornar uma mulher fabulosa, uma mulher de sucesso, uma mulher mais confiante e uma mulher também atleta, esportista, que se sente bem com o corpo, que tem um bom condicionamento físico, que faz novas amizades. O mundo da corrida, ele não é assim, ele é amplo, ele é aberto. Quando você vai fazer provas, você conhece novas pessoas. Eu, inclusive, postando os meus treinos no Instagram, me aproximei de uma amiga minha que mora lá em São Paulo, que eu não fazia tempo que eu não falava, e ela falou: Malu, tu tá correndo? Eu também tô, vem aqui pra gente fazer uma prova. Então, assim, e eu vou pra ela, eu vou inclusive fazer a minha maratona com ela em São Paulo agora, em 2026. Ou seja, a corrida ela abre portas, abre amizades. E você não vai correr 21 km em 1 nem 2 meses, amor. Isso leva, assim, é consistência, sabe? É óbvio que tem como a gente definir uma meta. Malu, eu quero... hoje é janeiro, eu quero correr uma meia maratona em julho. Só que eu nunca corri na vida. É possível? Eu recomendaria? Não, eu fui uma pessoa mais conservadora, porque como eu falei pra vocês, eu não quero que isso acabe mês que vem ou nesse trimestre, eu quero levar isso pra vida, então não tem por que ter essa pressa, entende? Eu sempre fui muito conservadora com o meu corpo, porque ele precisa se acostumar, ele precisa entender que a gente tá dando um novo hábito pra ele, é uma nova Malu, uma nova versão, e isso requer um tempo. Se você tiver qualquer dúvida sobre corrida, sobre mundo dos esportes, coloca aqui abaixo e eu vou trazer também futuramente um vídeo só específico de esportes, não saindo um pouco da corrida, né? E para finalizar, eu lembrei agora aqui de uma dúvida sobre gel de carboidrato, né? As pessoas postam muito inclusive, peraí, eu vou lá pegar na cozinha e eu já volto, porque é sem edição, então eu já volto. Vou mostrar pra vocês o meu gel de carboidrato. O que é gel de carboidrato? Gel de carboidrato eu tomo esse da Gu de chocolate, que é o melhor de todos. Eu vou colocar também no link aqui embaixo. O gel é uma fonte de energia, de, como o próprio nome já diz, carboidrato rápida. Ou seja, quando você está correndo 21 km ou treinos longos, não necessariamente precisa tomar em toda corrida. Porque às vezes você tomou café da manhã em casa, ok? Espera uma hora e meia e vai correr 5 km, beleza. Só que, teve um dia você acordou em jejum, você quer correr 15 km ou 10. Vai dar uma fome no meio do caminho e aí você vai tomar um gel de carboidrato, porque é uma fonte de energia rápida e aí depois você tem que tomar água em cima. Ou seja, em treinos longos, quando eu fazia 13, 15, 16, antes de prova eu tomo bastante. Eu tomava um. E pedalando eu também tomo. Normalmente quando eu faço 40, 50 km eu sempre tomo 1 ou 2, tá? E liquids ou... Não é publicidade por enquanto, né, amor? Eu espero que futuramente eu seja patrocinada por essa marca. É o que nós chamamos de eletrólitos. Eletrólitos, ou seja, quando nós suamos, a gente tira do nosso corpo, eliminamos do nosso corpo o que nós chamamos de sais minerais, e através do suor. Então, isso daqui é uma reposição desses sais minerais, para não sentir dor de cabeça, enfim, que inclui também, tem água de coco. Ou seja, não é um requisito, mas é um conhecimento interessante para você ter. Que às vezes só a água ela não hidrata o suficiente. Quando você faz muito esporte, você precisa ter outras fontes de reposição, né? Porque a gente gasta muito. Ou seja, espero que você tenha muito gostado desse vídeo, aproveitado e assim, aproveite a jornada, seja feliz no esporte. Eu espero que você goste de correr.
E se você nunca correu, comente depois a sua experiência aqui nos comentários. Eu te vejo no próximo vídeo, no próximo Malu Sem Edição. Se você tiver alguma dúvida de corrida, pode colocar aqui nos comentários, tá? Ó, um beijo, bora fazer um dia de muito sucesso e até o próximo vídeo.